Então, pessoal, com muita satisfação, então, damos prosseguimento ao nosso ciclo de palestras. Então, hoje tivemos um pequeno atraso, é o trânsito, é a chuva, hoje está um dia meio chuvoso em Porto Alegre, mas, então, pedimos desculpas pelo inconveniente. Então, damos início ao ciclo de palestras. Passo, então, agora de imediato a palavra à nossa mediadora do dia, a doutora Ana. Muito obrigada, Rafael, doutora Tatiana, doutor José Sérgio. É um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês nesta manhã, em que pese tenhamos um problema tecnológico, né? Mas no presencial também nós tínhamos esses problemas. Então, faz parte e estamos aqui para debater temas relevantes como governança e compras sustentáveis. Então, vamos aproveitar este tempo para este debate. Agradeço à SDM, ao Cedinho, ao Rafael, pelo convite para mediar este debate, tentar dialogar. Um pouquinho da minha história, eu atuo no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul há 6 anos e meio, mais ou menos. Antes disso, eu trabalhei durante 8 anos na Conab, que é uma empresa pública federal vinculada à União. Então, no caso, eu tenho a experiência dos dois lados do balcão. Mais ou menos em torno de 15 anos eu trabalho com licitações e contratos, e é um tema muito instigante do meu ponto de vista. Primeiramente, gostaria de apresentar o palestrante, Dr. José Sérgio da Silva Cristóvão, é advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. E a segunda palestrante é a doutora Tatiana Camarão, vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo e mestre em Direito Administrativo também. É uma honra e uma satisfação estar aqui para ouvi-los e compartilhar de algumas dúvidas, algumas inquietações sobre a lei de licitações nova. Aos que assistem, formulem seus questionamentos no chat, para que depois das palestras nós possamos aproveitar um pouquinho do tempo destes professores para nós dialogarmos. Eu passo, então, de imediato a palavra ao Dr. José Sérgio para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Obrigado, minha cara colega Ana Cristina, te agradeço pela apresentação, agradeço a ti, agradeço ao meu caro estimado amigo Rafael Ramos pelo convite, cumprimento o pessoal da SDM, CEDIM, Prefeitura de Porto Alegre, pela realização, esses ciclos de debates que vocês têm feito são muito importantes, muito importantes. Então, fica o nosso cumprimento todo especial à colega Tatiana Camarão, uma satisfação, minha cara. Um abraço aos colegas mineiros também, nós temos muitos amigos lá em Minas, assim como temos muitos amigos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, temos uma relação muito próxima e muito afetuosa com os colegas do Rio Grande do Sul. Então, quero deixar um abraço e dizer que é uma satisfação receber esse convite. Cumprimentar a colega Sinara, que está conosco, a colega Viviane, cumprimentar a todas e a todos os colegas, e dizer que nós estamos num momento muito peculiar, né? Nós estamos no meio de uma pandemia que é simplesmente algo impassível de ter sido pensado por qualquer roteirista de filme de ficção em 2019. Os melhores filmes de ficção sobre pandemias, melhores entre aspas, não conseguiram colher mínimo da dimensão do que efetivamente é uma pandemia na prática. E uma pandemia com requintes, né, de todo tipo de absurdos, né? Absurdos da sociedade, vamos ser honestos, vamos falar, uma sociedade que demonstra uma incapacidade incrível, né, de empatia, de senso de alteridade mínimo, e uma incapacidade dos governos, sobretudo do governo federal, de lidar adequadamente com essa pandemia e dar respostas no tempo certo. Então, eu confesso para vocês, eu não sei qual é o roteirista de ficção que conseguiria fazer algo parecido para fazer um filme, né? Seria Oscar na certa, né? Porque eu não consigo acompanhar, né, o time dessa pandemia. Estamos aí batendo recordes em cima de recordes tristes, né?
sobre todos os aspectos. Então, eu quero, já desse início, me solidarizar, né, com o Rio Grande do Sul. Nós aqui em Santa Catarina estamos passando por muitas dificuldades também. Somos estados co-irmãos e vizinhos e passamos aí nos últimos 2 meses no furacão da pandemia, né? Tomara que a porta de saída esteja logo ali, não só para nós, mas para todo o país e para todo o planeta, na verdade, né? É preciso que nós venhamos a ter um pouco de esperança, apesar das adversidades. Meus caros, nós estamos falando sobre lei de licitações, estamos falando sobre o novo. E o novo incomoda, o novo inquieta, o novo gera dúvida, o novo gera críticas, muitas vezes, que o tempo vai mostrar equivocada, e o novo gera aplausos que, muitas vezes, o tempo também vai revelar equivocado. Então, nós estamos naquele momento da crise da lei nova. Nasceu. Será que já não nasceu velha? Será que a lei de licitações já não nasceu velha? Será que nós não perdemos uma enorme oportunidade para realmente revolucionar o sistema de compras públicas no Brasil? Eu começo com algumas reflexões com os colegas no seguinte sentido. Pouca coisa poderia ser pior do que a 8.666. Então, eu já vejo aqui um avanço. A 8.666, ela vem num momento e ela reflete esse momento. É uma lei desconfiada. É uma lei que desconfia de tudo. Notem que ela vem em 93, vem logo depois da lei de improbidade, outra lei desconfiada, toda desconfiada. O gestor é um malfeitor. O gestor é alguém que tem que ser controlado, tem que ser blindado de redomas. E o particular, ele é aquele cara que quer malandragens, facilidades, favorecimentos e vai encontrar no gestor um terreno fértil para isso. Me parece que a lei de improbidade e a lei de licitações podem ser lidas também assim. E aí se cria uma série de procedimentos. Aí se cria uma série de amarras. Se cria uma série de senões. Se burocratiza absurdamente o sistema de compras públicas no Brasil. Fruto de um momento. Será que não era necessário? Alguns podem dizer. É possível. Será que não foi a própria lei de licitações que diminuiu um pouco o nosso ímpeto patrimonialista? Outros poderão dizer. Sim, são várias leituras as possíveis. Eu tinha uma leitura nada romântica da lei de licitações. Nada romântica. Eu achava a lei de licitações burocratizada, enterrada, pouco racional, e eu entendia a lei de licitações como alguém que não tem condições de entregar o que promete. Ela prometia isonomia e prometia contratos vantajosos. Ela não entregava isonomia e não entregava contratos vantajosos. Então, ela não cumpria os seus compromissos. E ela atravancava demasiado a situação da gestão pública. Nesse sentido, me parece que nós temos avanços. Talvez a nova lei não arrumou só a casa. Talvez tenha ido um pouco além. Uma primeira leitura que eu fiz, Rafael, Ana e Tatiana, eu disse o seguinte: essa lei só arruma melhor a casinha. É uma pena, perdemos uma oportunidade de ouro, porque mudança de paradigma de compras públicas nós não podemos esperar que aconteça toda década. Nós levamos 25 anos, então é coisa de quarto de século. Talvez eu não veja uma outra mudança, tomara que eu venha a ver, porque eu já adianto para vocês, essa lei não me satisfaz por completo. Essa lei não roda completamente o sistema de compras, ela gira na mesma lógica, ela gira no mesmo formato. E aqui vai uma primeira crítica. Nós perdemos uma grande oportunidade de avançar mais. Isso quer dizer que nós avançamos pouco? Eu entendo que não. Eu entendo que nós avançamos consideravelmente. Por exemplo, em alguns pontos. O planejamento. Foco no planejamento. Gente, vocês não têm ideia, ou melhor, vocês têm ideia do quanto isso é importante efetivamente. A lei de licitações não dava foco nenhum no planejamento. A lei de licitações cobrava efeitos e ela não atacava a lógica das causas, ela só cobrava efeitos.
Se você quer uma compra pública equilibrada, eficiente, adequada, sustentável, tem que haver planejamento. E planejamento não se faz de uma hora para outra. Planejamento não se faz, como se diz no interior, eu sou do interior do estado de Santa Catarina, a facão. Planejamento exige tempo, exige critério, exige racionalidade, exige métrica e exige preparação interna da gestão pública. Precisa muito nós entendemos, é necessário que nós venhamos a entender um novo modelo de gestão e um novo modelo, inclusive, de gestor e um novo modelo de técnico e também um novo modelo de contratado. Planejamento joga em todas as posições. Isso me parece que é muito importante. A responsabilidade com o gasto público decorrente do planejamento. A questão do uso das tecnologias. Acredito que esse eixo é muito importante. Avançamos muito? Não, eu acho que até fomos tímidos. Poderíamos ter avançado muito mais. É que nós estamos no hiato. Nós estamos vendo uma possibilidade de uma administração pública digital 4.0, mas ela ainda é, muitas vezes, 1.0 ou, no máximo, 2.0. Na verdade, nós temos condições de possibilidade para a tecnologia muito maior. Não só nos órgãos de controle, não é, Ana? Não só do controlador. O gestor pode mais no uso das ferramentas tecnológicas, mas nós não temos preparo, porque nós ainda temos uma gestão pública quase analógica. Então, como veio esse ato, eu acredito que é um outro potencial muito interessante. A preocupação com a eficiência me parece que aumentou bastante. Parece que ficou mais sério. A preocupação ficou um pouco mais séria, eu diria assim. Ainda em questões gerais. Outro dado relevante. Ainda estou só em introduções. E eu não pretendo, colegas, falar mais do que uns 25, 27 minutos, porque nós precisamos aí também debater, que eu acho que é muito importante, eu quero muito ouvir também a professora Tatiana sobre as suas impressões. Eu não sou um especialista em compras públicas, eu sou um pitaqueiro de compras públicas. Aquele que gosta de olhar o fenômeno e apontar o dedo, sem muito compromisso, porque como eu não sou um especialista da área, eu não tenho compromisso do especialista. O especialista tem que sempre acertar. Eu me contento muito com errar com classe, né? Errando com classe, eu já estou contente. A questão da transparência. Me parece, eu vejo um potencial muito interessante no Portal Nacional de Compras Públicas. Só que isso tem que sair do papel. E isso tem que efetivamente virar um portal de compras públicas. Do contrário, a coisa fica muito na promessa. Um quinto ponto que eu acho que é central para olhar a lei ainda de longe. Olhar a lei de longe. A questão da preocupação e do foco na governança, na integridade. A lei de licitações chega a falar, inclusive, em inclusão dos debates em torno de matriz de risco para a compra pública. Nota que isso é vanguardista. É vanguardista. Se nós olharmos em comparação com a 8666, nós não temos só um carrinho reformado. Nós temos, sim, um veículo novo. Ele não é aquilo que nós queríamos, talvez. Não tem todas as funcionalidades, não tem todos os itens de segurança, não tem todo o desempenho, mas me parece que é um pouco uma coisa nova. E aí vem o nosso tema, que é a questão das compras sustentáveis. Eu acredito que aqui nós avançamos. Quero crer que aqui nós avançamos. Aqui eu vejo avanços. Avanços que trazem problemas. Avanços que trazem problemas, mas são avanços, não deixam de ser avanços. Primeiro, colegas, a questão da sustentabilidade é mais do que um compromisso normativo, é mais do que um compromisso ambiental, é mais do que um compromisso econômico. Para homenagear um colega gaúcho, inclusive, que fez mestrado, salvo engano meu, aqui em Porto Alegre, o professor Juarez Freitas, com aquele seu livro Direito ao Futuro, Sustentabilidade, ele fala muito bem, isso aqui é um compromisso ético, é um compromisso intergeracional, é o que nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, a sustentabilidade tem que estar no foco não só da compra pública, ele tem que estar no foco da gestão pública como um todo e da administração pública. Não se pode conceber século XXI
administração pública que não coloque como um dos seus pilares fundamentais a sustentabilidade. E por isso que aí sim, lendo a sustentabilidade nesse sentido, a ideia de compras públicas sustentáveis cai muito bem, né? Eu sou daqueles que não entendem que a ideia de compras públicas sustentáveis vem com a Lei 12.349 de 2010. Eu entendo que isso já vem desde o início dos anos 2000. Nós tínhamos normas infralegais, regulamentos, resoluções, guias, induzindo e indicando compras públicas sustentáveis. Sejamos mais honestos. É possível colher com toda tranquilidade o dever de sustentabilidade nas compras públicas desde a Constituição de 88, pelo menos, no artigo 225. Não precisava nada mais do que o artigo 225. O resto é consequência. O resto é normatização da ordem constitucional. Então, me parece que esses pontos são importantes para nós desenvolvermos essas ideias, desenvolvermos essas questões. Então, nós já tínhamos uma dimensão forte de compras públicas sustentáveis, mas em tese, na teoria da norma, não na prática. Eu fiz uma pesquisa com um colega aqui em 2017 para 2018, aqui na Federal de Santa Catarina. Ele era do governo federal, de uma estrutura do governo federal, e ele pesquisou conosco num projeto de pesquisa que depois virou TC, trabalho de conclusão de curso do Ulisses, e virou um artigo, está publicado naquela revista da PUC do Paraná. Nós pesquisamos cerca de 120 editais de licitações só de estruturas federais aqui da Grande Florianópolis. No curso de 3 anos, a quase totalidade previa parâmetros e critérios ambientais e de sustentabilidade. E quase que a integralidade não cumpria o que prometia. Era quase só para inglês ver. Não havia maior compromisso, 17 para 18, governo federal, há menos de 4 anos, com a ideia de sustentabilidade. Isso está publicado num artigo na revista, na PUC do Paraná, de 2018. É fácil fazer compra sustentável? Não, não é fácil. É barato no sentido da economicidade imediata fazer compra sustentável? Olha, não sei, talvez nem seja. A questão é, qual é o modelo que nós queremos? E aí eu penso que é importante nós pensarmos algumas ideias, colegas, me endereçando aqui para uma parte final. A lei de compras públicas, eu tinha muita coisa aqui para trabalhar com vocês, mas vou me furtar em algumas questões. A lei de compras públicas, ela coloca, o novo marco das compras públicas, a 1433 de 2021, ela coloca a dimensão da sustentabilidade num outro patamar. Não é só princípio, não é só objetivo, é um conceito operacional que permeia toda a legislação. Não é só porque está como objetivo, não é isso. Está como um conceito operacional, está como uma das faces, como uma das dimensões de diálogo de toda a legislação. E eu vou tentar mostrar para os colegas, com pouquíssimos exemplos, do que nós estamos a falar. Eu já estou falando aqui há uns 12 para 15 minutos pela minha conta, então eu quero agora reservar uns 10 minutos para falar sobre isso com os colegas. Ora, os artigos 11, por exemplo, incisos 1 a 5, 1 a 4, trazem a questão dos objetivos. A seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajosa para a administração, inclusive no que se refere a ciclo de vida do objeto. Esse ponto me parece que é central. A questão do ciclo de vida do objeto é central. Nós temos normas sobre isso na legislação atual, a nova lei de licitações. Eu quero ir para o ponto que eu havia anotado, já que eu tinha muita questão para trabalhar com os colegas, mas num tempo mais reduzido nós vamos para os pontos centrais. Quando se fala em ciclo de vida do objeto licitado, surgem aqui 3 questões. Primeiro, isso não é completamente novo. Nós já tínhamos algumas pinceladas dessa discussão. Se nós formos, por exemplo, buscar um parâmetro de comparação, as diretivas 24 e 25 de 2014
editadas pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu sobre compras públicas e contratos públicos, trazem parâmetros interessantíssimos para discutir o que é ciclo de vida do objeto da compra respectiva. Então, eu indicaria para os colegas lerem as diretivas 24 e 25, sobretudo o artigo 83 da diretiva 24, eu anotei aqui, tem todo ele alinhado, ele traz uma série de parâmetros do que nós podemos entender por aplicação dessa noção de ciclo de vida do objeto para fins de compras públicas. Primeira questão, interessantíssima a inclusão, fantástico. Nós não podemos, na administração pública, pensar que o que eu vou comprar hoje é solução para a minha demanda hoje, sem considerar todos os impactos diretos e indiretos dessa compra e o ciclo de vida desse objeto contratado, desse objeto comprado. É essencial que nós venhamos a pensar isso. Qual o problema? Qual o problema? Minha cara Ana, meu caro Rafael, colegas, professora Tatiana, eu fico pensando, são os nossos 5.570 municípios, fazendo análise de ciclo de vida útil do objeto licitado. Eu fico pensando um pouco nisso, porque assim como existe o município de Porto Alegre, equipado, estruturado, alinhado, tem seus problemas, é óbvio, dentro da gestão, vocês mesmos vão me dizer, há problemas aqui, Zé Cristóvão, mas tem muita condição técnica para fazer, assim como Belo Horizonte também tem, assim como Florianópolis também tem, assim como São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, são municípios que têm condições de avançar. Eu quero saber, Exorteia, aqui em Santa Catarina, com 2.300 habitantes, fica ali do lado de Campos Novos, eu quero saber como é que eles vão trabalhar essa questão do ciclo de vida útil do objeto. E quanto que isso vai custar e demandar também de preparo para o novo técnico na área de compras públicas. Porque esse novo técnico na área de compras públicas, ele não é só mais alguém que sabe dar Ctrl+C e Ctrl+V em editais de compras e contratos. Ele é um cara multiuso, ele é um cara multidisciplinar. Ele precisa entender de muita coisa. A lei, me parece que nos faz refletir um pouco sobre isso. Ela, em alguma medida, incorpora muito fortemente compromissos intergeracionais com compras públicas, mas ela torna muito mais complexo o sistema de compras públicas. Eu tenho lido de alguns colegas que têm dito, olha, a nova lei de licitações vai tornar mais célere o sistema de compras e vai desburocratizar o sistema de compras. Eu tenho dúvidas disso, tá? Eu tenho dúvidas nesse sentido, porque ela incorpora uma série de exigências, sobretudo na fase interna, porque nós passamos a exigir muito mais planejamento, então há uma série de exigências e instrumentos de fase preparatória na fase interna que são muito interessantes. A questão do estudo técnico preliminar, que tem impacto na questão das compras públicas. Por exemplo, artigo 18, parágrafo 1º, inciso 12. Eu anotei aqui para falar com os colegas, eu não vou ter tempo de desdobrar essas questões, mas acho que seria muito interessante. A questão do termo de referência, que muda sensivelmente e cobra a questão do ciclo de vida do objeto. Ok, são exigências que podem ser relativizadas, pode haver justificativa, pode haver afastamento, sim, a lei dá essas válvulas, mas nós precisamos pensar na lei para ser cumprida, para ser aplicada. Eu não posso pensar em mecanismos e instrumentais para essa legislação que não para sua aplicação. A questão do próprio projeto básico. O projeto básico, sobretudo quando eu estou falando de obras e serviços de engenharia, que são as contratações de envergadura na administração pública, estou me referindo, por exemplo, ao artigo 6º, inciso 25, a linha A da legislação, que exige que se contenha estudos socioambientais no projeto básico, e me parece que é uma exigência essencial, obviamente. Tem aquela questão de se é uma contratação feita
a partir de interpostas pessoas ou não, né? A questão dos estudos socioambientais. Olha como essa legislação foi muito mais detalhista. Artigo 45, inciso 1 a 4 da lei de licitações, da nova lei de licitações. Tem muita coisa que seria interessante nós conversarmos. Eu procurei pular algumas e separar outras para chamar em destaque alguns pontos. E para concluir, a questão do desenvolvimento sustentável, óbvio, é um marco complexo, dinâmico, que nós não estamos pensando que vai surgir como um Fiat Lux, assim como um passe de mágica de uma hora para outra. Isso, inclusive, vai exigir maturidade, Ana, dos órgãos de controle. Os órgãos de controle vão ter que demonstrar o nível de maturidade institucional que eles têm para lidar com novas dimensões normativas que impactam no mundo da vida prática da gestão pública sensivelmente. Não é uma mudança qualquer. Então, não só nós precisaremos dos 2 anos que a lei deu de lambuja aqui para adaptação, nós precisaremos de uma meia década para aprender a lidar com o sistema. E ela traz alguns componentes muito interessantes. Eu não sei se os colegas tiveram oportunidade de analisar aquela questão das margens de preferência. Muito interessante como uma dimensão de um projeto de desenvolvimento sustentável, inclusive. Eu não sei se os colegas se recordam, isso já estava numa legislação de 2009, a 12187, que instituiu aquela política nacional sobre mudanças climáticas. Depois veio em 2010 com a 12349, aquelas margens de preferência estabelecidas, mas agora, artigo 26, sobretudo, eu convidaria os colegas a dar uma boa lida, ela tem um componente, no ponto de vista ambiental, no sentido macro, muito interessante do ponto de vista da sustentabilidade. Bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis, conforme regulamento, admite uma margem de preferência de 10% sobre preço de bens e serviços. Tem situações que vão de 10% a 20%, inclusive. E o desdobramento das margens de preferência, só para concluir, deixadas aos estados, aos Distritos Federal e aos municípios, colegas, quando estes forem contratar bens produzidos no próprio estado, no próprio Distrito Federal e no próprio município. Eu acredito que são ferramentas interessantíssimas para nós trabalharmos e para nós analisarmos. Eu procurei, minha cara Ana, meu caro Rafael, Tatiana, professora Tatiana, fazer só alguns recortes, alguns destaques, porque precisaria possivelmente de um curso de 2 semanas só para discutir gestão, governança e planejamento na aba da sustentabilidade nessa nova lei. Eu acho que aí um curso de umas 80 horas, talvez a gente conseguisse realmente fazer uma imersão mais profunda. Eu tinha aqui umas 15 páginas, eu e uma colega, a Nicole Schneider, aqui de Santa Catarina, que é uma colega nossa aqui, da Comissão de Licitações, nós fizemos um levantamento dos impactos da aba da sustentabilidade na nova lei de licitações. Então, tem umas 15, 17 páginas de pontos e contrapontos, né? Novidades e senões. Será que isso cola? Será que isso vai? Será que vai dar certo? Até que ponto? Eu estou meio romântico nessa aba da lei de licitações. Vocês vão me dizer, mas isso é loucura. Esse nível de romantismo e a boiada passando, né? Passando a boiada. Que história é essa de preocupação com a sustentabilidade e a boiada passando? É que eu entendo que esse compromisso não vem a partir das nossas vontades. Nós novamente seremos confrontados com uma questão que não é o que eu quero como gestor, é o que se impõe para o município, para o estado, para o país, no plano mais geral. Vai chegar um momento, que não sei se é daqui 5, 10, 15 ou 20 anos, que questões relacionadas à sustentabilidade não vão ser escolhas, pessoal. Não vão ser escolhas. Vai chegar um momento que lavar o carro com água vai ser crime. Vai ser crime. Vai dar cadeia, vai dar chilindró. Então, é necessário nós começarmos a pensar nisso agora. Não é uma escolha.
é uma imposição, como um compromisso normativo e também como um compromisso ético. Muito obrigado, minhas queridas e meus queridos, pela oportunidade de falar com vocês nessa manhã de sexta-feira. Muito agradecido e fico à disposição. Muito obrigada, doutor José Sérgio, excelentes as suas palavras, e eu deixo aqui apenas para reflexão, um comentário, né? Foi dito que nós estamos com uma gestão, eu iria um pouco além, nós temos gestões amadoras, não só em órgãos públicos, mas também em tribunais de contas. Então, essa questão de governança, de sustentabilidade, também perpassa por toda a administração pública como um todo. E, além disso, quando se fala em sustentabilidade, né, aqui foi retomadas as questões ali de normas da década de 2000, mas muito antes disso, nós tivemos a Rio 92 aqui, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com a Agenda 2030, então nós temos estes 3 pilares de governança, de ambiental e de social, que estão juntos, entrelaçados e que precisam estar em toda a administração pública, não só nas licitações e contratos, mas entranhado, isso como incorporado em todos os procedimentos decisórios. Então, acho que este debate vai ser bem frutífero, né? Guardo alguns questionamentos para depois e passo de imediato a palavra à doutora Tatiana Camarão. Muito obrigada. Bom dia a todos, quero aqui agradecer. Primeiro eu quero cumprimentar a brilhante exposição do doutor José Sérgio, parabéns, doutor, o senhor comunicou muito bem aí a mensagem da lei. Quero cumprimentar a nossa mediadora, conselheira substituta aí do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Cristina. Quero agradecer, Rafael, você que muito gentilmente me fez o convite, e parabenizar o SDM, CEDIM, Prefeitura de Porto Alegre, por estar dando essa visão, esse overview da lei, da nova lei de licitações. Agradecer aí a sua equipe. Então, vou já passar a palavra, comentar a respeito da temática. Eu sempre fico muito ansiosa, e o doutor José Sérgio falou que ele está romântico. Eu estou, na pandemia, eu me forço a ser romântica, eu só vejo o lado bom. Eu não estou conseguindo mais me permitir ver lado ruim de nada. Então, para início de conversa, essa lei é maravilhosa, eu tenho que colocar isso, incorporar esse lado e começar a buscar aquilo que me contagiou, que me trouxe o lado bom da lei. E eu vou me permitir aqui, eu fiz uns slides, porque eu acho que facilita a minha fala, porque nós estamos mexendo com algo muito novo, e como isso vai ficar gravado, isso pode ser muito fácil, de fácil assimilação para o senhor, para a doutora Ana Cristina, mas eu acho que aqueles que nos assistem, principalmente os municípios, eles precisam compreender um pouquinho o que a lei quer nos comunicar. Então, eu fiz esse slide aqui só para facilitar essa compreensão. Eu queria que, ao me autorizasse, o pessoal da equipe aí, a apresentação, por favor. Fabi, por favor. Fabiana? Desculpa, estava respondendo no mudo. Já vamos providenciar. Tá. Bom, mas eu acho que enquanto a Fabiana está providenciando, eu quero colocar aqui para os senhores que se tem algo que essa lei trouxe e que ela nos comunicou, diz respeito à governança. Eu falo que talvez a alma da lei, o espírito da lei, e que eu estou um pouco preocupada porque a percepção disso não está sendo acolhida pelos nossos colegas, muitas das vezes, porque eles, mais uma vez, eles estão voltados ao estudo procedimental, ao estudo operacional, a base. E o que eu vejo é que a gente tem que subir alguns degraus para começar a compreender o que é que efetivamente pode representar uma mudança de paradigma, uma mudança de cenário, de cultura dentro das organizações, que é o caso de se ter aí uma estruturação voltada para a governança. E por que eu estou colocando isso, falando um pouco aqui já da governança? Porque primeiro a gente precisa entender o que é governança. E se eu estou tratando dessa temática,
A governança, ela se propõe, e essa é a importância da gente traduzir, fazer um transcription para as pessoas, no sentido de aquela instituição que tem governança é porque ela está otimizando a sua produção, ela está melhorando a sua eficiência para trazer uma oferta de melhores serviços públicos à sociedade. Porque é isso que se presta às instituições públicas, a prestar um serviço de excelência à sociedade. E a ausência da governança, ela importa um serviço inadequado, em fraudes, corrupção, o não atendimento do objetivo da organização. Então, a governança, ela vai ser estabelecida com o propósito de que a organização ela consiga atender aos seus objetivos. Gente, quando estiver liberado, vocês me avisem, tá? Pois bem, considerando essa estrutura que foi colocada pela lei, e ela vem muito bem representada no artigo 11, porque vamos descer, então, agora alguns degraus e trazer isso, ou seja, governança busca o atendimento dos objetivos de uma organização. No caso das contratações públicas, quais são os objetivos que se pretendem alcançar? E aí o artigo 11 já me traz quais são esses objetivos, que é a proposta mais vantajosa. Aí vem a questão, quando ele especifica a proposta mais vantajosa, ele fala que a proposta mais vantajosa é aquela, inclusive, que se refere ao ciclo de vida do objeto. Ele fala na obediência do princípio da isonomia, na contratação com preços que representem os praticados no mercado, e ainda ele reitera incentivar o desenvolvimento sustentável e a inovação. Então, quando se procura a diagnosticar qual é o objetivo das contratações, a lei nova, a lei 14.133, traz no artigo 11 esses objetivos. Então, a governança das contratações, ela vai ter que se movimentar ou vai ter que se implantar no sentido do atingimento desses objetivos. E como é que eu implanto uma governança para atendimento desses objetivos? Eu vou me pautar nos mecanismos de governança, que são aqueles mecanismos que estruturam a governança, ou seja, liderança, estruturas e controle. São os mecanismos da governança. E é muito interessante visitar a lei e verificar que, se a gente fizer um overview aqui da lei, a gente vai verificar que se fazem presentes muitas vezes esses mecanismos da liderança, das estruturas e do controle. Pois bem, quando eu falo na liderança, eu estou falando em quê? Gestão por competência. Eu estou falando em capacitação, perfil íntegro, definição de funções. Isso é a questão da liderança. E o propósito disso é porque se eu não tiver digamos assim, essas responsabilidades definidas, essas atribuições definidas, esses agentes públicos capacitados, a gestão por competência, com conhecimento, habilidade e aptidão. Toda essa proposta, essas proposições que estão sendo colocadas pela lei, elas se tornarão grandes desafios que poderão não ser alcançados. Então, nós vamos ter que ter, portanto, essa preocupação com esses elementos que se voltam à liderança. De outra banda, não é também distante de nós a estratégia que se tem para implantar a governança. E a lei é muito clara ao definir isso no artigo 19. Qual vai ser a estratégia que vai ser colocada para efeito de estabelecimento da governança? Aí nós vamos ter lá as estruturas, central de compras, documentos padronizados, termo de referência, edital, manuais de gestão e fiscalização de contratos, catálogo eletrônico de produtos. Então, nós vamos ter aí as estruturas que vão
representar a estratégia que se busca no que diz respeito à governança. E, por fim, o controle. E o controle vem numa ênfase à gestão de risco, ao monitoramento. Eu senti falta aqui dos indicadores. É óbvio que nós vamos ter que pensar em indicadores para verificar se toda essa engrenagem das contratações, se elas estão funcionando e se estão atendendo os objetivos da organização. Então, a questão da governança, para mim, é algo que veio de forma firme, ela deve ser observada, mas aí é que vem um grande detalhe. E o doutor José Sérgio, quando ele coloca, a minha preocupação é com os municípios, e ele está correto, porque para efeito de implantação da governança, ou seja, da questão da liderança, da estratégia e dos controles, a gente vai ter que partir do pressuposto de avaliar o grau de maturidade das organizações. Não adianta exigir do município de Sarzedo, aqui em Minas, ou do município de Nova Era, que tem 15 mil habitantes, que ele tem uma estratégia, uma estrutura com plano de logística sustentável, programa de integridade, central de compras, porque não vai conseguir. E talvez aí, doutor José Sérgio, é que a gente tenha uma outra mensagem da lei, porque a lei traz procedimentos extremamente complexos, diálogo competitivo, contratação integrada, contratos de eficiência, modulagens modernas, atuais, mas ela, ao mesmo tempo, ela é descritiva. Então, você tem lá quais elementos de um termo de referência, quais elementos de estudo técnico preliminar, o que não deveria se fazer presente numa lei. Por quê? Porque a lei, ela dá as diretrizes e cada organização deveria construir os seus documentos e procedimentos de acordo com a sua realidade e necessidade. Então, o meu pensamento é o seguinte, aquelas instituições, aquelas organizações que já estão com um grau elevado de governança, elas não vão se apegar nessa parte descritiva da lei, porque elas já têm a estrutura toda montada, ela já tem a sua liderança estabelecida, então ela vai ter que se voltar na parte de avanços que a lei traz, de procedimentos mais modernos, mais atuais. Já aquelas organizações que estão engatinhando, iniciando a sua governança, elas têm lá os guias, as orientações, que são a parte descritiva. Então, dentro dessa questão da governança, eu acho que é fundamental nós estabelecermos quais as ações que deverão ser tomadas para efeito de concretude do que a lei vem trazendo. Lembrando sempre, gente, que as dificuldades só são superadas quando são reduzidas as frentes de batalhas. Se a gente colocar várias frentes, a gente com certeza vai dar vários tiros e não vai acertar, não vai ter nenhum que é certeiro. Então, nós vamos ter que definir quais são as principais ações para que a gente comece dentro da organização que está ainda iniciando, comece a desenvolver as suas principais metas para atendimento do que está colocado pela lei no sentido de criar um grau de maturidade de governança. As outras organizações que já têm grau de governança elevado, elas não podem se apegar à parte descritiva, porque senão elas vão recuar na sua governança. Elas vão ter que buscar o seu aprimoramento, o seu avanço com sistemas, com procedimentos mais atuais, mais modernos, com gestão de risco, para podermos, então, ter uma governança de excelência. Então, esse é o primeiro ponto. Tatiana, eu creio que já está autorizado para que tu possa fazer o compartilhamento. Perfeito, então vamos lá. Vamos tentar. Bom, partindo, então, dessa questão, e aí, na hora que estiver faltando 5 minutos, vocês me dão um toque, por favor, tá? Partindo dessa primeira conversa nossa inicial aqui, uma apresentação inicial com relação à governança, eu já entro para a questão da sustentabilidade.
E por que é importante falar aqui de sustentabilidade? Porque, como dito, o objetivo das contratações que estão desenhados no artigo 11, ele está bem acentuado no seguinte sentido: olha, a sustentabilidade tem que ser observada nas contratações públicas. E essa mudança de paradigma, eu falo, e o Juarez Freitas, que foi citado pelo Dr. José Sérgio, né, que para mim é uma dos profissionais mais brilhantes, professor renomado, e que fala de forma muito, eu falo, feliz com relação à sustentabilidade. Ele fala da mudança de paradigma no sentido da insaciabilidade degradante, ou seja, até então a gente está vindo com aquela performance, contrata-se o menor preço. É isso. O padrão nosso, o menor preço, ok. Mas será que esse menor preço representa a proposta mais vantajosa de forma efetiva? Será que, se nós analisarmos o ciclo de vida do produto, nós vamos ter realmente o diagnóstico de que esta é a proposta mais vantajosa? Então, essa é a mudança de paradigma, porque nós estamos indo agora para uma performance de sustentabilidade. A gente vai verificar daqui a pouco que o critério de julgamento é menor preço, considerando o menor dispêndio, os custos indiretos. Então, há que se fazer essa análise. Eu vou voltar a essa temática, para mim, um dos grandes desafios que nós temos hoje na nova lei de licitações. E quando eu falo em sustentabilidade, o que a gente tem que perceber? Que sustentabilidade, ele é um conceito plástico, um conceito abrangente. Se eu falo em sustentabilidade, eu estou falando em questões políticas, dignidade de pessoa humana, tecnológica, econômica, social, ambiental. Então, contratar com padrões de sustentabilidade não se resume, seria uma visão obtusa, pensar que se trata apenas de questões ambientais. Muito antes, pelo contrário. É, como eu disse, um conceito abrangente. Quando eu falo em sustentabilidade, eu tenho que perguntar como é que esse produto foi feito, em quais condições de trabalho. Eu tenho trabalho escravo na produção desse produto? São gerados poluentes? Como é que ele se comporta? Quando eu falo em ciclo de vida, eu estou falando do berço ao túmulo. Então, há que se ter essa avaliação, e aí eu tenho que reiterar a preocupação do doutor Zé Sérgio de quem é que cabe fazer essa avaliação. Com toda certeza, os órgãos públicos não têm essa expertise e dificilmente vão conseguir fazer um inventário de avaliação de ciclo de vida. Eu estou lembrando aqui, o Inmetro constituiu, há uns 5 anos atrás, uma comissão para catalogar os produtos e estabelecer o ciclo de vida dos produtos, mas ele tornou isso facultativo das empresas levarem os produtos para análise e então a instituição faria análise do ciclo de vida. Fato é que eu acho que não teve muita aderência e esse inventário do ciclo de vida dos produtos acabou não acontecendo. Mas é algo que vai ter que ter, porque isso já tem no Japão, isso já tem no Canadá, isso é essencial para efeito de atendimento do que está proposto na lei, porque senão nós vamos ter mais uma lei que vai ser só de papel, né? Vai ser um papel que não se presta a ter efetividade nenhuma. Então, nós vamos ter que ter essa preocupação. Várias situações foram citadas aqui pelo doutor José Sérgio, e eu só vou reiterar, a preocupação da nova lei, ela tem início na fase preparatória da licitação. No estudo técnico preliminar, eu já tenho a obrigatoriedade de considerar os padrões de sustentabilidade, as políticas públicas. Aliás, a licitação, né, as contratações públicas, cada vez mais estão voltadas à realização de algumas políticas públicas. Então, nessa fase deflagratória, eu vou ter que ter aí, por meio desse instrumento e também no termo de referência, a validação de que essas informações, elas foram consideradas. E no corpo, né, da lei, a gente vai ter algumas questões
que são impositivas no sentido, olha, vamos adotar padrão de sustentabilidade. Uma delas são os catálogos. E os catálogos de produtos, eles são essenciais, porque para além de evitar desperdício, na medida em que eles vão padronizar os produtos na organização, a possibilidade de se criar um selo verde, uma padronização com a sustentabilidade, ela se torna real. Então, nós temos a possibilidade, portanto, de implantar catálogos eletrônicos que servirão para toda a organização, trazendo também aquele ambiente de termos especificações com padrão de sustentabilidade, que é o que acontece hoje com vários catálogos eletrônicos, é o CADServe, né, do BEC, do governo federal, a AGU tem um manual maravilhoso a respeito disso, a Justiça do Trabalho também, enfim, nós temos vários catálogos já com padrões de sustentabilidade que merecem ser objeto aí da observância daqueles que têm essa obrigação, no sentido que devem colocar entre as suas tarefas a implantação dessa estrutura interna. Pois bem, além disso, a gente também já foi comentado aqui, é só para reiterar, nós temos vários dispositivos obrigando a observância de padrões de sustentabilidade, nas obras, por exemplo. Então, é o que traz o artigo 45 da lei. Eu tenho um artigo, publiquei na minha rede social, esse artigo sobre sustentabilidade, e eu faço um desenho de todas as menções que nós temos sobre essa temática na nova lei de licitações e contratos. A questão do critério de desempate, também a sustentabilidade entra como critério de desempate. Nulidade das contratações, eu fiquei, assim, para mim, um dos artigos mais felizes da lei, porque é muito comum se exigir o desfazimento do ato sem pensar nas consequências, e nas consequências para a própria sociedade. O que tem de bom de desfazer um contrato, anular um contrato e deixar a sociedade sem o atendimento daquilo que se preconizava no contrato? Então, a gente vai ter que levar em consideração o custo social, o custo ambiental, o custo econômico, antes de determinar a nulidade da contratação. Isso é maravilhoso. A inexecução contratual não vai ser meritória para nenhum órgão público, muito antes pelo contrário, ela é prejudicial. A questão dos critérios de julgamento que eu acabei de dizer, que vai considerar o menor dispêndio, olha, uma situação prática com relação a isso. Se eu pego um determinado objeto, a princípio ele me parece como o melhor preço. Mas quando eu olho o ciclo de vida, consumo de energia, consumo de água, hora de técnico e etc., eu vou verificar que ao final de um prazo de 5 anos, ele é péssimo para a administração. Ele não é o mais vantajoso, e é isso que nós vamos ter que pensar e estudar. Por isso que eu falo que esse talvez seja o maior desafio. É uma mudança de paradigma. E o que me entristece, e talvez me traga um pouco de angústia, é os motivos dos gestores para não implantarem os padrões de sustentabilidade. Que nós vamos ter que ser insistentes, e diretrizes top-down elas vão ter que acontecer, porque eles resistem na alegação de que os produtos com padrão de sustentabilidade são produtos mais caros, e são mesmo, porque ainda não temos uma produção, talvez, mais ativa, e poderíamos ganhar aí na economia de escala. Mas se nós pegarmos, por exemplo, com relação às obras, se nós só analisarmos o valor e não operação e manutenção, é um pensamento contrário, ou seja, nós estamos na contramão da história. Se nós adotarmos numa obra padrões de sustentabilidade, o consumo, a manutenção, a operação, ela vai se mostrar a longo prazo muito mais vantajoso, que vai amortizar essa diferença inicial. A falta de produtos disponíveis no mercado, ela vai deixar de ocorrer quando a máquina começar a exigir que o mercado trabalhe com padrões de sustentabilidade. Suspeita de violação do princípio da concorrência e isonomia, nós estamos falando, como bem disse aqui, como bem colocado pelo Dr. José Sérgio, nós estamos falando
de uma questão constitucional. É uma diretriz constitucional, não só legal. Para além de ética, né, doutor Zé, como diz a eticidade dada aí pelo Juarez Freitas, nós estamos falando aqui simplesmente de uma questão que está na nossa Constituição e que tem, portanto, o dever de ser observada. E não é essa, eu venho trazendo aqui algumas decisões dos tribunais de contas da União, no sentido de que, reiterando, que ele vai se posicionar cada vez mais de buscar a atenção ociosa dos gestores para os padrões de sustentabilidade. Porque não vai aceitar descaso com essa diretriz imposta pela lei. Então, esse, para mim, talvez seja o caminhar que nós vamos ter com relação às contratações. Deixo aqui os meus contatos para quem quiser maiores informações, ou pegar o artigo que eu recebi, que eu concebi a propósito dessa temática. E queria dizer para os senhores uma questão que eu gosto muito do Juarez, quando ele fala, o doutor José Sérgio, quando ele fala que, lembrando aqui, a questão da sustentabilidade é uma obrigação constitucional e legal, que deve ser observada por todos os poderes e em todos os poderes. Esse é o compromisso das instituições, das organizações com as gerações futuras. Esse é um compromisso nosso. Nós não podemos deixar um legado de inobservância de sustentabilidade e dos prejuízos dela decorrentes para as próximas gerações. Então, é isso que eu queria deixar como minha mensagem final e agradecer mais uma vez, Rafael, o convite que me foi feito. Muito obrigada, doutora Tatiana, relevantíssimas as suas considerações, ponderações sobre governança, sobre sustentabilidade. Eu fico pensando realmente a questão da sustentabilidade não é uma questão individual, não é uma questão de governança do Brasil, é uma questão global, tanto que nós estamos vendo os efeitos do clima, das mudanças climáticas em todos os cantos do mundo, não é só aqui no Brasil que tem, porque o mundo ele está interligado, todos nós estamos interligados, tanto no ambiente, na terra, na água, no mar e as pessoas. Então, por isso que estes 3 pilares da sustentabilidade, né, o ambiental, a governança e o social, eles têm que estar interligados. Então, agora eu vou fazer algumas provocações. Muito obrigada por ter compartilhado ali o link, né, já está no chat aqui, então todos podem ter acesso ao artigo publicado. Eu gostaria de fazer a seguinte ponderação. Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós temos 497 municípios. Desses municípios, somente 169 poderiam ter condições de fazer uma aplicação imediata desta lei, tendo em vista que 388 municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, da leitura desta nova lei, nós identificamos que ela é uma lei feita para os gestores que atuam no âmbito federal, no âmbito da União, nos estados e nos municípios de grande porte, de médio porte, talvez, que têm estruturas mais consolidadas já de jurídico, de controle interno, de comissão de licitações. Então, esses terão condições de implementar já de imediato essas regras novas, que tem muitas regras positivas, tem algumas nem tanto, mas do todo da lei me parece que tem avanços muito significativos, com inovações muito boas, que devem ser implementadas. Então, eu gostaria de ver com vocês, qual a opinião de vocês com relação à regra da nova lei de licitações, que determina a segregação de funções, a qualificação, a estruturação da equipe de trabalho, inclusive determinando quantitativos de assessoria jurídica e de controle interno. Qual a opinião de vocês com relação a essa realidade da lei que ela impõe, com a realidade dos municípios, como eu citei, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que nós teríamos todo este arcabouço de municípios que estariam, no caso, abaixo de 20 mil habitantes e que teriam aquele prazo mais alongado de 6 anos para a implementação das regras que estão aqui, para as adaptações. Mas mesmo nesse prazo de 6 anos,
Qual é a opinião de vocês com relação a isso, a essa situação da lei, de uma lei tão complexa para municípios não tão complexos, na verdade, municípios que não têm toda essa bagagem cultural para manter uma lei tão complexa. Então, gostaria de ouvi-los sobre este aspecto. Maravilha, não sei se posso começar. Vou procurar ser muito sucinto. Fantástica provocação, doutora Ana. Primeiro, cumprimentar a doutora Tatiana pela belíssima exposição, a brilhante preleção, adorei e sinto que estamos antenados nas nossas angústias e também nas nossas esperanças, né? Isso já é um bom caminho, Tu sabes, Ana, eu não é por preguiça, tá? Mas eu já estou há uns 3 ou 4 anos para escrever um texto que é o seguinte: eu queria estudar o direito administrativo do centro e o direito administrativo da periferia. Basicamente isso, Rafael. Eu entendo que existem pelo menos 2 direitos administrativos e não fica muito claro isso quando a gente analisa as questões. Parece que é tudo junto, mas existe um direito administrativo que eu colocaria assim, da prateleira de cima, que ele só serve para um contingente muito próprio, não é todo o governo federal que aplica, é um contingente pequeno. Alguns estados, porque nós temos estados que são muito menores que municípios no nosso país, inclusive menor do ponto de vista da população, eu não estou nem falando no menor no sentido de orçamento, porque são muito menores. Nós temos estados muito pequenos no sentido populacional e orçamentário, e PIB e tudo mais. E se aplica, assim, para alguns municípios, que normalmente são as capitais ou os maiores municípios dos estados. E existe o chamado direito administrativo da periferia, que é um direito administrativo que se aplica, que graça largamente. Mas isso não está muito nítido. Não está nítido nem para quem estuda o direito administrativo, não está nítido para quem está inserido nesse contexto e não está nítido para quem controla também o gestor inserido. Parece que nós pegamos e botamos uma régua lá em cima, muitas vezes, e cobramos assim, quase que com uma certa linearidade algumas coisas. Até de uma falta de linearidade às avessas, muitas vezes. Muitas vezes nós cobramos muito mais dos municípios, sobretudo os pequenos, do que de estruturas de municípios maiores e de estados. Não sei, eu vejo uma certa esquizofrenia nisso tudo, sabe, Zana? Eu vejo uma certa esquizofrenia. Eu acho que nós ainda não aprendemos muito a lidar com a Constituição de 88 e não aprendemos a ler os objetivos da Constituição de 88. É coisa assim seria o primário da cultura constitucional, seria voltar para o jardim de infância da cultura constitucional. Convida assim, vamos ler o artigo 3º. Quando ele diz que é para diminuir as desigualdades regionais, ele está impondo ali uma série de razões de ação, de demandas. Mas isso nós teríamos que ter muito tempo para discutir. Eu quero recuperar uma coisa que está um pouco perdida na crítica dos administrativistas, sobretudo os administrativistas que lidam com compras públicas. Essa lei comete a mesma inconstitucionalidade global que a 8.666. É uma inconstitucionalidade global por interferência e invasão de competência. Que fique muito claro isso. O Congresso Nacional não tem competência para editar normas específicas sobre compras públicas e enquadrar estados e municípios. Não há essa competência. Não há essa competência. Ah, mas o Supremo já deu uma seguradinha, uma relativizadinha e só falou do 17 e tal, aquela coisa toda. Sim, mas o Supremo a gente sabe que muitas vezes ele é também movido por algumas contingências, outras que não só a Constituição. Para mim, essa lei, ela comete um pecado estrutural que já cometeu a 8.666, que é de tratar com uma certa horizontalidade circunstâncias que a Constituição previu dentro de uma ordem de situações diferentes. A competência da União é para editar normas gerais, e tudo que essa lei não faz é só editar normas gerais. Ela é extremamente detalhista, a professora Tatiana já fez questão de ressaltar.
e ela faz cobranças aí sim, de uma certa medida incompatíveis, como as diferenças da nossa estrutura federada. Nós temos um federalismo à brasileira, nós temos um federalismo que se submete a uma contingência muito peculiar de distribuição de fazeres, inclusive. Notem como os municípios têm sido inchados de obrigações nas últimas 1,5 décadas, 2 décadas. É impressionante. E não tem recebido também contrapartida de transferências voluntárias e contrapartida de fundos e contrapartida de receitas próprias. Não tem recebido. E agora vem essa legislação e diz, olha, vocês têm que sair do amador para o 4.0 e vocês têm meia década para fazer isso. Eu entendo que é tudo que um gestor mal intencionado quer. Por quê? Porque ele quer ter o argumento bom de que não é possível cumprir a lei. Porque o bem intencionado ele está correndo atrás. Ele está se esforçando. Mas aqui, não vou nem dizer mal intencionado, mas o despreocupado. Ele já diz, olha, eu nem vou começar a tentar cumprir isso aqui, porque isso aqui é incumprível. É impassível de cumprimento. Eu entendo que talvez a lei tenha errado a mão aqui. Não criou bandas adequadas de cumprimento de níveis de exigência e tratou como se nós pudéssemos, numa contingência de 27 estruturas na federação, em nível estadual, Distrito Federal também, 5.570 municípios e mais a União, meio que de lá de cima, do Olimpo de Brasília, olhar e dizer, olha, isso aqui é tudo mais ou menos como o governo federal. Dá-se um jeito, tem orçamento e nós vamos para cima. Não funciona assim. Eu tenho seríssimas dúvidas se esse não é um dos calcanhares mais sensíveis da própria lei, se ela não está atirando contra o próprio patrimônio, que é em si já trazer a resposta para o não cumprimento. Em pouquíssimas palavras, minha cara Ana, eu te trago como reflexão de fundo essa preocupação, que é uma que eu tenho também muito séria. E como é que nós vamos agora criar sistemas de diques de contenção dessas cobranças? Porque eu acho que nós vamos ter que fazer ajustes. Exato, e aí que entra o diálogo não só dos municípios, e aqui também faço um ajuste, né, quando eu falo em 388 municípios de pequeno e médio porte, abaixo de 20 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Dentre estes municípios, tem vários que eu poderia citar aqui, não nominalmente, né, porque a gente está numa live aqui, mas tem inúmeros municípios que têm governança, que têm sustentabilidade nos seus pressupostos, que atuam de forma proba, que têm diversas iniciativas, boas práticas, que poderiam servir de exemplos para todo o Brasil, assim como não só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil tem municípios pequenos e que são exemplares. Então, isso não é uma crítica à estrutura pequena do município, mas é a crítica a uma lei que impõe uma certa estrutura que não sei se eles vão estar preparados, tenho essa dúvida realmente, né? Se eles vão estar preparados para adaptar esta norma com essa complexidade que ela vem. Mas me parece, aí eu já passo a palavra também para a doutora Tatiana, me parece que a lei ela vai dando as regras complexas e, ao mesmo tempo, ela vai dando algumas soluções. Me parece que uma solução para estes municípios menores seria a utilização dos consórcios públicos, que poderiam fazer compras em escala e com economia de recursos. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa situação dos consórcios públicos. Seria uma alternativa, no caso, para suprir, talvez, essa deficiência inicial em estrutura destes municípios menores, ou até dos maiores, porque a gente também vê aqui na região da Grande Porto Alegre, também existe um consórcio para municípios maiores, né, porque estão aqui ao redor de Porto Alegre, e que também fazem o gerenciamento dessas compras em volumes maiores para ter ganhos de escala. Então, eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho sobre este assunto. Doutora Ana, é interessante a gente observar que nós temos aí vários procedimentos, documentos, estruturas que estão sendo impostas aos municípios, e a gente realmente vive a lei da esplanada, mas não vive a lei do chão de fábrica.
Isso é uma realidade. Então, a gente vive uma lei voltada para aquele ambiente de governança extremamente evoluído, e aqui se esquece de quem está na ponta. Mas de tudo que eu vejo hoje na lei, tem uma coisa que eu acho que, inclusive, os tribunais de contas, doutora, eles podem assumir aí, capitanear a ajuda a esses municípios, que é a questão da gestão de risco. E eu vou explicar por quê. A gente precisa identificar quais são as medidas de contingenciamento que devem ser tomadas para a estruturação, inclusive, de uma central de compras via consórcio. Não adianta a gente falar em central de compras de consórcio, não adianta a gente falar em compras centralizadas, não adianta se falar em PAC, Plano Anual de Contratações, se nós não verificarmos os riscos, e aí quando eu falo em riscos, nós temos que avaliar planejamento, catálogo eletrônico, porque isso vai aparecer na análise de risco. Então, vai pensar numa centralização de compras via consórcio, perfeito, eu acho que esse é o nosso caminhar. Mas até chegar nisso, nós temos vários atos, ou melhor dizendo, vários procedimentos a serem implantados, e a cultura organizacional dos municípios ela vai ter que acolher essas mudanças, porque uma mudança de mindset é muito complexa, ela não é fácil. Nós estamos falando de 30 anos sem planejamento, aí nós resolvemos em 6 meses, em 2 anos, agora nós somos órgãos que somos em excelência de planejamento. Não é bem assim. Então, eu acho que cabe aos tribunais fazer um levantamento, até para verificar a segregação de funções, porque a diagnose disso é que vai dar quais são as medidas de contingenciamento que deverão ser tomadas paulatinamente, para que a gente possa chegar naquilo que se espera, que é a centralização de compras, respeitando, que é um caso que me preocupa da central de compras via consórcio, respeitando o comércio local, a empregabilidade. Porque quando eu falo em central de compras, eu falo no montante de compras majorado, e que possivelmente eu vou alijar do processo de contratações os pequenos comerciantes, aqueles que dão, né, ajudam a questão fiscal lá local. Então, eu imagino que essas questões todas, elas deverão ser previamente estudadas, mapeadas, porque senão, doutora, sabe a minha preocupação aqui, doutora Ana, é a gente pensar, vamos implantar, porque é isso que está na lei, um plano anual de contratações. Top. O plano é implantado. Chega no ano seguinte, o que acaba acontecendo? Aqueles que participaram da implantação do plano, eles resolvem mudar, porque eles não se planejaram direito, e acaba atrasando, e aí eles acabam pedindo para remanejar o recurso para outra fonte, e começa o plano a ficar todo ele retalhado, emendado, um plano que aí no final do ano começa aquele volume de adesão à ata de registro de preço, porque muito embora tenha um plano anual de contratações, ninguém consegue executá-lo a contento. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, com essas estruturas impostas aos municípios e fazer um estudo para ver quais são as medidas iniciais de contingenciamento para a implantação dessas estruturas. E não sair de forma assodada impondo aos municípios, vocês têm que implantar, vocês têm que fazer, porque senão nós vamos estar dando um tiro no pé e queimando procedimentos que podem ser muito favoráveis às contratações públicas. Perfeitas essas colocações, também entendo que o Tribunal de Contas tem este papel de fazer uma radiografia, um diagnóstico das situações dos municípios, não só em relação a essa questão de licitações e contratos, já existe aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul um levantamento, radiografia sobre a educação no nosso estado, né? A educação tanto municipal quanto a oferta estadual, mas me parece que poderia ser avançado em outros aspectos, por exemplo, como os de áreas também, né? Poderia ser feito uma radiografia das normas que existem e até para orientar o que deve constar como documentação para a prestação de contas. Enfim, este é apenas um exemplo, né? Até para não desviar muito do foco que a gente está tratando aqui de licitações e contratos. Com relação a planejamento anual, o que a gente verifica muitas vezes de municípios é que as próprias leis orçamentárias
são feitas num pacote padronizado. Tem empresas especialistas em vender pacotes de leis orçamentárias. Então, a minha dúvida, e agora coloco para um de vocês, né, qual a opinião de vocês com relação a isso, né, esta, vamos dizer, comercialização de planejamentos, não verificar as necessidades daquela localidade, o que deveria ser feito, na minha opinião, né? Até porque não adianta fazer um planejamento de algo que não se aplica. Primeiramente, tem que mapear a situação do próprio município, mas a gente sabe que já existe essa comercialização de peças orçamentárias, o que daqui um pouco, num breve período de tempo, a gente vai ver a comercialização destes planejamentos anuais de contratações. Então, gostaria de ver um pouquinho de vocês sobre este assunto também. Doutora Ana, tocas num ponto que eu assessorei municípios aqui em Santa Catarina por quase uma década, né? Quase uma década, de 2004 até lá por 2010 para 2011. Depois eu fui para o outro lado, né? Agora eu advogo contra municípios e o Estado. O Estado aqui é o meu réu predileto, né? Mas eu tenho uma enorme satisfação em estudar a gestão por dentro, né? Como a gente já olhou por dentro, a gente fica com aquele cacuete de quem olhou por dentro as coisas. E tem umas questões muito interessantes, né? Claro que nós não vamos citar, porque é pejorativo aqui os municípios, mas teve vários casos de municípios aqui em Santa Catarina que as leis... no meio delas, trazia referência a outros municípios e de outros estados, inclusive. O Ctrl-C, Ctrl-V na gestão pública é uma praga. Vamos ser honestos, é uma praga. E de onde vem essa praga? Eu acredito que ela vem das próprias exigências. Eu acho que aqui nós talvez não vamos concordar, porque eu tenho uma visão muito peculiar sobre essas coisas. Para mim, quando nós exigimos muito, isso equivale a, na verdade, neutralizar as exigências. Porque a questão está muito mais para a cultura, sobretudo na administração pública, da gestão, do planejamento, da ação estratégica, do que propriamente exigências num sentido de um pacotaço. Quando nós fazemos isso, nós forçamos ou permitimos que no mais das vezes se vá para o sistema do Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já até vejo na internet, não só na Deep Web, vai estar na internet da vida aqui do acesso aberto, pacotões, né, de regulamentos, de planos de contratação anual, kits de editais conforme a nova lei de licitações, kits de contrato administrativo conforme a lei, saiba tudo em 5 horas sobre a nova lei, porque é assim, se cria tanta exigência que as pessoas dizem, meu Deus, que preguiça de estudar isso. Eu vou pegar pronto. E aí nós entramos nessas questões. Planos diretores de município de 7 ou 8 mil habitantes que estão nitidamente para um de 200 mil habitantes, né? Orçamentos de municípios de 12 a 15 mil habitantes que nitidamente foram copiados de um município de 25, 50 ou 200, porque as cópias foram sendo feitas, é uma coisa absurda, porque nós, na verdade, quando fazemos muita exigência, nós neutralizamos a possibilidade de cumprimento. Então, isso está para o direito penal. Um direito penal máximo é um direito penal neutro. Isso está para o combate à corrupção. Um combate à corrupção universalizado, pleno, é um combate neutro, porque, na verdade, nós criamos situações de rigores e depois nós acabamos notando os favores. E uma lei de licitações que universalize exigências em demasia é uma lei de licitações também neutra, porque nós vamos só fazer Ctrl-C, Ctrl-V de tudo. É mais rápido, mais barato, e se é para inglês ver, então a gente aperta, como se diz, o deixa rolar. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo. E a proposta não é ruim, que fique bem claro. Eu sou, como eu disse lá no início, um romântico dessa proposta. O problema é que, no meio disso tudo, tem a gestão pública. Faltou negociar com, né,
com a gestão pública do chão de fábrica também, a gestão pública do dia a dia. Não dá para de cima para baixo nós tentarmos, de uma hora para outra, como disse a doutora Tatiana, acordamos e em 2 anos nós descobrimos que somos o país do planejamento nas compras públicas. Não vai funcionar tão bem. Eu não sei se aqui eu estou dissonante dos colegas, mas eu tenho seríssimos receios de nós criarmos essa prática. Eu acredito que sim, acho que nós somos consonantes nesse aspecto, porque também me parece que a doutora Tatiana também tem essa preocupação. Não sei se gostaria de comentar sobre este aspecto. Eu vou até complementar, doutor, porque o que eu vejo isso é novo. A gente ter planejamento que fica só no papel, não é um caso isolado dos municípios. Tem um acordo muito interessante, o acordo 588, 2018, do Tribunal de Contas da União, em que ele traz a preocupação de que o planejamento estratégico em âmbito federal, ele é apenas um documento que não tem nenhum tipo de utilidade que só figura no papel. Então, o tribunal já faz ali uma alerta de como é, isso eu estou falando no âmbito federal, não estou falando no município. E o que a gente precisa entender? Planejamento, ele vem do latim plano, né? Plano. E o que é plano? É você facilitar o movimento. O que é o planejamento? É você facilitar o movimento da engrenagem da contratação e não dificultar o movimento dessa engrenagem. Então, quando o doutor fala, Tatiana, eu tenho uma preocupação, quando ele coloca aqui para a gente, uma preocupação de criar muitas exigências, ele está coberto de razão. Porque se a gente cria TP, cria TR, cria gestão de risco, acaba não se perseguindo aquilo que a gente quer, que é planejar. A gente está dificultando o movimento. Então, assim, por quê? Porque a gente não conseguiu fazer nem com que as unidades administrativas compreendessem o que é um TR, o que é um termo de referência. Nós já estamos trazendo o ETP como exigência obrigatória para tudo, que eu sou completamente contrária, não vou entrar aqui, porque aí a gente passa para um outro tipo de discussão. Então, eu falo assim, cautela é a expressão de ordem nesse momento. Muita cautela, porque as exigências realmente elas vão comprometer o planejamento no lugar de incentivar o planejamento, que é o que se busca aí com a nova lei. Porque é princípio, né? Está no artigo 5º, princípio do planejamento. Então, se é princípio, deveria estar sendo obedecido por todos. Essa é a minha preocupação, e aqui eu acompanho o relator, doutor José Sérgio. Então, estamos consonantes com o aspecto. Com relação ao portal nacional, me parece que talvez na mesma linha da LGPD, nós deveríamos contar também com uma autoridade nacional de licitações e contratos, que pudesse talvez dirimir essas questões que vão surgir ao longo do tempo. A Lei 866 não contava com nada disso, nem com um portal nacional e nem com uma autoridade. Essa lei também não existe essa autoridade. E me parece que talvez fosse um mecanismo para dirimir também todas essas incompatibilidades que vão surgindo ao longo do tempo. Então, o que eu gostaria de ver com vocês é se vocês já têm ideia da implementação deste portal nacional, se isso já está sendo articulado, se está só no papel, na lei, ou se já existe alguma movimentação no sentido da criação deste portal nacional. A senhora quer iniciar a resposta, professora Tatiana, porque eu não tenho maiores informações detalhadas. Eu tenho eu participei de um debate com o Dr. Cristiano Hecker, né, que é lá do Ministério da Economia, e a colocação deles é que eles estão trabalhando com a implementação desse portal e que num prazo aí, me parece não tão longevo, mas que teríamos esse portal disponível para utilização. A minha preocupação, doutora, no que diz respeito à criação de uma agência, e o que a gente vivencia muito é que a agência, muitas das vezes, não fala a linguagem da ponta. E isso a gente tem visto com relação aos decretos que são editados, que determinam o pregão eletrônico. Eu ainda não consegui
uma demonstração de indicadores que pregão eletrônico foi favorável para os municípios. No afã de combater a corrupção, foi imposto pregão eletrônico. O que eu vejo é muito antes pelo contrário. O pregão eletrônico ele tem trazido travas terríveis e resultados desastrosos para os pequenos municípios. Então, o que eu preciso é entender, essa agência vai ter realmente, porque a lei, inclusive, quando fala no comitê, esse comitê está muito pouco representado pelos municípios e estados. Eu não sei se a senhora verificou isso, o que me causa preocupação. Então, criar uma agência, a agência tem que falar a linguagem do maior número de entes da federação. Você falar a linguagem de um ente só é algo absurdo. Então, a criação da agência me causa eu fico com certo temor dessa criação da agência, haja visto que, igual as instruções que estão vindo, os decretos estão vindo top-down, sem saber como é que é a realidade local. Eu imagino que a gente precisa ainda ter uma preocupação maior com esses municípios, com os estados, para poder pensar numa agência. E trazendo para a LGPD, o que a gente vê hoje? Que a LGPD funciona num grupo pequeno e voltada à iniciativa privada. Tanto é que nós, do ambiente público, nós estamos sofrendo muito com essa ausência de diretrizes da NPD. Então, a agência, por ter agência, eu prefiro até que ela não seja constituída por hora, porque eu acho que seria para a gente não um avanço, mas um retrocesso, nesse momento. Com relação à LGPD, a mesma coisa eu vejo na questão da sustentabilidade. O privado está muito mais avançado do que o setor público. Agora que o setor público está acordando, no caso, para essa questão da sustentabilidade. E até tem um comentário aqui no chat que é necessário as campanhas de conscientização, por exemplo, para a campanha de seleta domiciliar de lixo e outros aspectos. Então, gostaria de ver com vocês também qual é a opinião de vocês com relação a este envolvimento do setor público em buscar alternativas sustentáveis. Nós estamos ainda na fase de conscientização, ou a gente já poderia avançar para um próximo passo já de execução de atividades? O que vocês pensam sobre isso? Assim, para alinhar algumas questões, eu vejo que nós estamos sofrendo aqui no último ano, e eu acredito que a mais animadora das expectativas vai comprometer esse 2021 também. Então, vão ser 2 anos de um impacto muito severo da Covid-19. Então, isso vai atrasar muito as coisas. Não sejamos aqui românticos ou até quase míopes em negar o impacto disso por, sei lá, pelo menos uma meia década. Eu tenho um certo receio, doutora Ana, de ver que algumas questões que nós poderíamos avançar por dentro do poder público, com impacto sensível, no sentido de questões ambientais, no sentido mais amplo, eu acho que vão ficar a marcar passo por um tempo. A marcar passo. Eu lembro de ter colocado ali um texto ali em cima. Eu fiz uma pesquisa aqui com 2 colegas, uma colega, uma professora, a professora Nancy Gonçalves San Miguel, que é da Universidade de Nuevo León, no México, e um colega mestrando nosso aqui da Federal de Santa Catarina, sobre a questão da energia solar para os entes públicos, que é uma discussão muito pequena, ainda muito incipiente, e nós temos uma baixíssima preocupação com essas questões. A colega trouxe ali também a implantação da coleta seletiva domiciliar de lixo. Será que isso não teria que ter um plano? Eu não sei se há estudos firmes nesse sentido, e aqui confesso uma certa ignorância. Para em uma década nós termos isso como imposição. Porque, do contrário, quanto tempo nós vamos levar para fazer isso? Mas será que isso é preciso que seja para todos os municípios? Como é que é preciso que seja para todas as circunstâncias? A minha grande dúvida agora é qual o impacto desse fenômeno pandemia da Covid a nos atrasar algumas outras pautas. Isso é que eu não consigo perceber ainda. Eu
consigo analisar que nós teremos um impacto na gestão pública, na administração pública, nas contas públicas, na dimensão orçamentária, por pelo menos uma metade de década. E olha que eu estou sendo bastante otimista. Agora, o quanto que isso vai impactar também sobre essas outras abas tão importantes, né, que é uma tomada de posição da administração pública como um catalisador, como um indutor de práticas, né? Isso para mim ainda está um pouco nebuloso. Eu não sei como é que está para a professora Tatiana, mas para mim está um pouco nebuloso, sim. Eu vejo hoje no Poder Judiciário um avanço, porque nós temos lá o PLS, Plano de Logística Sustentável, que, em função do CNJ, está sendo, né, a gente tem uma imposição da obediência e adoção desse plano. Então, no Judiciário, eu já vejo que a gente conseguiu avançar em políticas, ações, atividades voltadas à sustentabilidade. Muito interessante, alguns, o STJ, por exemplo, e alguns tribunais, TJDF, eles já têm aí digamos assim, um grau de maturidade, de sustentabilidade que é referência nacional. E eu acho que nós poderíamos caminhar para isso, mas é o que o senhor colocou. São tantas as pautas nesse momento, são tantas as exigências que nós temos que observar, que a minha preocupação é os gestores deixarem por último essa questão de sustentabilidade, não darem atenção ociosa que deveriam dar para essa temática tão importante e priorizarem aí outras questões. Então, talvez as diretrizes que devem vir com relação à sustentabilidade, aí uma diretriz em âmbito nacional, no sentido de vamos incentivar, fazer outras ações conexas, que a gente não pode pensar mais no ambiente linear, ele é sistêmico, né, as contratações, a gente possa lograr êxito um pouco mais na frente. Mas eu acho que o PLS é uma alternativa que deve ser implantada nas outras organizações e que se mostrou exitosa no âmbito do Poder Judiciário. O que eu vejo que é um problema também cultural, de assimilar essa cultura da sustentabilidade, um problema que deveria começar já lá desde os pequenininhos, na educação infantil, já incentivando a questão do reuso, da reutilização, da reciclagem, da sustentabilidade como um princípio de vida, e não simplesmente como algo que está ali com uma imposição legal. Então, me parece que falta isso na nossa educação. E vou um pouco além também, né? No privado, nós temos hoje a conscientização do consumidor que olha na embalagem e opta por comprar um produto sustentável, daquele ciclo de vida do produto, da origem do produto, de onde ele veio, e toda aquela cautela. Então, não seria o caso da gente também tentar criar essa cultura do cidadão, do contribuinte, de exigir dos órgãos públicos esta sustentabilidade? Então, inverter a questão não só como uma obrigação legal, mas de colocar o controle social também na cobrança dessa sustentabilidade? O que vocês pensam? Doutora, eu estou rindo aqui, que na hora que a senhora falou, lembrei uma situação que aconteceu muito interessante, porque, gente, mudança de cultura do que eu falo, e é isso mesmo. Qualquer estratégia, ela é devorada no café da manhã pela cultura. E é isso mesmo, se a gente não fizer uma mudança de cultura, não tiver mudança do mindset dentro da organização, não adianta, isso não é implementado. Eu acho que esse talvez seja o ponto. Isso né, Nossa Senhora falou de forma cirúrgica. A mudança ela é cultural. E tem uma situação engraçada que, para além da mudança cultural, você tem que planejar essa mudança. E não adianta virar de uma noite para o dia falar assim, o órgão é verde, né? O órgão agora é eco. Não é bem assim. Nós tivemos um órgão que, da noite para o dia, falou, nós não vamos mais usar papel ofício. Agora é só reciclado. Sem analisar se as impressoras estavam, né, adequadas àquele tipo de papel, sem preparar os funcionários, sem fazer uma comunicação, né, contundente, sem ter uma ação para isso. E da noite para o dia todo mundo com papel, esse papel, ele tem uma gramatura, ele é mais grosso, então começou a agarrar nas impressoras, eles puxavam, as pessoas começaram, as impressoras estragaram e a tinta não adequava ao papel, ou seja, foi uma catástrofe. Se você falar em alguma ação voltada à sustentabilidade nesse órgão, eles já estão
já receosos, eles já não conseguem acolher da forma como deveriam. E eu estou lembrando mais uma coisa, que é uma história, e quero contar aqui rapidinho para vocês, José Sérgio, não sei nem se a gente tem tempo, é coisa rápida. O doutor Luísio Pimenta, ele foi fazer uma visita na China, e ele é um doutor que cuida da educação aqui no estado, faleceu, mas assim, eu nem sei qual é a situação hoje, né, com relação a esse projeto, mas ele foi fazer uma pesquisa numa província chinesa, e ele está falando sobre as virgens. E aí ele perguntava sobre a virgindade lá. O projeto era sobre as mulheres e estava tratando da virgindade. E ele perguntava para o chinês, com o tradutor, o chinês não conseguia responder, não conseguia falar, não conseguia dar o reporte que ele estava querendo. E ele ficou incomodado, achando que o tradutor não estava conseguindo. E aí, quando terminou a entrevista, ele incomodado com aquilo, aí ele foi pesquisar por que eles não estavam conseguindo chegar a bom termo. E aí ele falou, olha, é porque essa província ela foi invadida há muito tempo e as mulheres foram violentadas. A partir daí, a virgindade ela é sacramentada, não consegue se pensar de outro jeito. Então, isso é a cultura. A gente tem que... Para mudar uma cultura, gente, é um trabalho, é um esforço hercúleo. A gente vai ter que ter um trabalho com essa geração, que é uma geração que ela está voltada ao desperdício mesmo. A gente tem isso no nosso dia a dia. Então, uma mudança cultural que começa dentro da nossa casa. E eu concordo, a educação tem que vir da base, né, da criança. E é lógico que nos órgãos públicos, com todo um planejamento prévio. Concordo e se eu pudesse acrescentar 2 pontos. Primeiro, não é só uma questão de dinheiro, não é só uma questão de orçamento, questão financeira. Por exemplo, no Brasil nós temos uma ideia de que investir em saúde é investir em intervenções cirúrgicas e medicamentos. Essa é a ideia no Brasil. Quando, na verdade, investir em saúde, eu não sou da área, como eu brinquei lá com vocês no início, eu sou só um pitaqueiro intrometido. Mas, para mim, o melhor investimento que tem em saúde é merenda nas escolas. E envolver o momento da merenda escolar como um processo pedagógico de relação da criança com o alimento da sua região, na história, na cultura, na respectiva culinária. Isso reforça laços, isso faz uma coisa assim impressionante no sentido da construção de uma cultura. E lá no final, é claro, nós teremos o quê? Com alimentação saudável, muito menos doença, muito menos uso de medicamento, muito menos cirurgias, muito menos gasto do poder público. Isso eu chamo investimento, efetivamente, em saúde. Mas é muito raro nós ouvirmos falar sobre umas coisas simples como essa numa plataforma, quer de governo, quer de órgãos de controle, qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos, como a doutora Tatiana falou, naquele signo. O signo do descartável, o signo do imediato, o signo da obsolescência programada. Nós somos guiados por esses signos, então é muito difícil falar de uma estratégia de ação que demande 20, 30, 40 anos, porque quando a gente fala de cultura, a gente fala em gerações, né? Nós estamos pensando não para o hoje, é para o depois de amanhã, talvez. Então, essas questões é que me parece são preocupantes. E aí eu volto a falar da pandemia. Como é que nós vamos falar em alimentar saudável, em lixo reciclável, com 25 milhões de brasileiros que foram para a linha da fome em 11 meses? É uma questão agora de segurança alimentar. Doutora Ana, doutora Tatiana e colegas que ainda estão conosco, nos brindando com assistência. É uma questão de segurança alimentar. Então, notem, eu tenho muito medo de que essas outras questões sejam engolidas pela urgência, quase pela emergência de uma contingência que se impôs e não foi nada bem trabalhada pelos poderes constituídos. Nós levamos de goleada. Nós estamos assistindo, a meu juízo, nos últimos 13 meses, a mais do que um novo 7-1. Nós estamos levando 10-0. Nós estamos apanhando de 10-0, como sociedade e como poder público. E é aqui que me parece que mora o grande problema.
Excelentes colocações, também tem diversas preocupações. Já lhe passo a palavra, doutora Tatiana. Não, eu já vai ficando empolgada, né, doutora? Muito, muito. Mas essa questão da pandemia, realmente, né, a crise social e econômica que vai decorrer disso tudo, para além dessa geração, para as futuras gerações, e não só nessas questões, como foi citado aqui na educação, na alimentação, mas eu penso, e eu tenho estudado muito sobre isso, a questão da saúde mental das pessoas, e isso é algo que está pegando pesado, porque estamos todos nós trabalhando e muito, em condições adversas, durante já quanto tempo, e não temos toda essa cautela, essa preocupação com essa questão social, porque na verdade é uma questão social, a saúde mental, né, das pessoas, não só a saúde física, mas também ter condições de sustentar mentalmente tudo isso que está acontecendo, e isso se reflete também nas futuras gerações. Por isso que me parece que esses 3 pilares da Agenda 2030, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são excelentes como uma espécie de guia para os gestores públicos no sentido de implementação das políticas públicas. E aí a gente tem todo esse encadeamento, porque os 17 objetivos eles não são estanques, caixinhas, mas eles se interligam e dariam até a sustentabilidade para essa própria lei de licitações na forma como ela está sendo implementada agora, né, entrando em vigor. Então, doutora Tatiana, mais alguma consideração? Não, eu só estou lembrando, eu vou ver se eu encontro esse artigo e depois passo para vocês. Quando fala em educação e merenda escolar e em sustentabilidade, é interessante observar que a ausência dessa merenda escolar no ambiente, né, para os alunos, ele é comprometedor do resultado da educação. E aí esse artigo é muito interessante por isso, porque não é uma questão só de educação, é uma questão de progresso para um país, porque aquele que não se alimenta, ele não consegue estudar. E esse estudo é um artigo bem interessante, eu vejo se eu encaminho depois aí para a Procuradoria divulgar para esses que nos brindam assistindo até agora. Perfeito, exatamente, porque a alimentação é a base. Muitos dizem, mas o aluno não está indo para a escola, mas a escola está fornecendo a alimentação, né, os kits de alimentação. Mas tem muitas crianças que não estão nessa situação, não estão recebendo, então a família também não recebe. Acho que estamos nos encaminhando para o fim, não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma... Doutor Sérgio, José Sérgio, tem mais alguma colocação final para encerrar este nosso painel? Eu só tenho a agradecer, minha cara Ana, pela acolhida que tivemos, agradecer ao colega Rafael, agradecer à doutora Tatiana, agradecer a cada uma e a cada um que esteve conosco nessa manhã. Eu saio mais leve, saio feliz, porque pudemos, nada obstante todas as dificuldades do momento, pudemos sentar e conversar. Não há nada melhor do que sentar e conversar. Com dissabores, sim. A lei traz problemas, sim, mas vamos tentar ver o lado bom das coisas, porque a pandemia está aí da nossa porta, ela já está nos esbofeteando todos os dias, né? Então, vamos tentar mais um pouco, vale a pena tentar, vale a pena ser um pouco romântico. Eu deixo um enorme abraço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Posso falar aqui, Ana? Sim, doutora Tatiana. Eu quero agradecer também o honroso convite aí da Procuradoria, né, da Prefeitura, agradecer esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que, mais uma vez, eu saio com conhecimento absorvido, sempre é uma honra estar aí com palestrantes que me acrescentam com informações aí importantes, como as que nós tivemos hoje. E eu quero deixar uma questão aqui, que eu me preocupo muito com relação à nova lei. Eu acho que a gente tem que inovar, mas a gente tem que estabelecer estratégia para inovar, e não inovar por inovar. Então, essa é uma preocupação que eu quero deixar para que nós tenhamos muita cautela, muito cuidado, e finalizando aqui, eu quero desejar muita saúde a todos vocês daqui das Minas Gerais, e que vocês fiquem aí protegidos, mas nós vamos sair dessa. É isso, uma mensagem positiva aí para o nosso final da nossa conversa.
em ciência é fazer uma gestão de risco da estratégia e planejamento dessa gestão de risco da estratégia. Muito obrigada, doutor José Sérgio, muito obrigada, doutora Tatiana, Rafael Ramos também, pela oportunidade de dialogar, de desabafar também, né? Porque muitas vezes a gente se vê num divã e com vontade de compartilhar as nossas angústias, as nossas preocupações e inquietações. Então, muito obrigada, gratidão a vocês por este momento, esta manhã, de belos debates, de belas discussões, que certamente poderiam se estender pela tarde inteira, em outros aspectos que ficaram aqui anotados, mas em outra oportunidade espero conseguir conversar um pouco mais com vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana e saúde para todos, se cuidem, porque a pandemia ela ainda está entre nós ainda não temos nenhum protocolo de atendimento, de tratamento específico, então eu acho que cabe a nós, como empatia, como respeito ao ser humano, também colaborar e fiquem em casa, se cuidem e estejam bem. Muito obrigada, um abraço a todos, beijos a todos.